Abra a sua Bíblia, querido. Não existe silêncio de Deus quando a Bíblia está aberta. Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Eu sei que se você por acaso está sem Bíblia, vai ser projetado ali para você poder nos acompanhar. Mas é muito importante que você tenha costume de abrir a sua Bíblia, marcar na sua Bíblia, fazer anotações na sua Bíblia, porque isso é abençoador para você, que ajuda aí a romper aí muitas barreiras. Amém ou não amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo no livro dos Juízes, o capítulo de número 6. Eu queria ler um primeiro versículo e depois nós vamos dar sequência naquilo que Deus tem para nós. Juízes capítulo 6, o primeiro versículo diz o seguinte: de novo, outra vez, novamente, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Feche seus olhos uma vez mais, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, é a Tua palavra que nós estamos lendo, ó Deus, e nós queremos, ó Deus, receber, ó Deus, palavra de revelação. Nós queremos, ó Deus, sermos ministrados, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem para nós. Abre o nosso entendimento, ó Deus, e traga, Deus, clareza ao nosso entendimento, aquilo que o Senhor tem a ministrar na vida de cada um de nós. Amém e graças a Deus. Nós estamos vendo, na verdade, o versículo 1 do capítulo 6 de Juízes, mostra para nós um ciclo que é comum o tempo todo no livro de Juízes. Juízes é marcado com o povo se arrependendo, na verdade, ou seja, o povo sendo abençoado por Deus, depois se desviando dos caminhos do Senhor, vivendo uma vida assim dissoluta, uma vida assim longe da presença de Deus, vindo juízo sobre eles, e quando vinha juízo sobre eles, eles se arrependiam, e aí o que acontece? O Senhor restaurava a vida deles. E esse ciclo, na verdade, ele é mostrado no livro de Juízes o tempo todo, ele se repete na vida do povo de Israel no livro de Juízes o tempo todo. E aqui nós estamos vendo que mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, ou seja, se desviaram. Como consequência, olha, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Quem eram os midianitas? Inimigos. Inimigos do povo de Israel. E agora, por 7 anos, eles estavam ali sofrendo a opressão do inimigo. Até que o povo faz o quê? Clama ao Senhor. E quando o povo clama ao Senhor, nós vemos aqui no verso de número 5, no verso de número 6, diz o seguinte: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Verso 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou o profeta. E o profeta trouxe uma mensagem para eles. E qual era a mensagem? Verso de número 8. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. A consequência era exatamente essa, ou seja, estava acontecendo, na verdade, um desviar da orientação de Deus. Eles estavam saindo da direção que Deus havia dado e estavam seguindo a direção do seu próprio entendimento, do seu próprio coração, ou, na verdade, ou seja, aquilo que todo mundo faz. Quando eu olho para essa situação, quando eu olho para isso que eles estão vivendo, e eu olho para o momento que nós estamos vivendo, querido, é muito comum a gente perceber isso. Porque, na verdade, muitas das vezes,
nós temos a experiência da salvação. Ou seja, a libertação do povo de Israel do Egito é um tipo, é uma tipificação, é uma ilustração daquilo que aconteceu nas nossas vidas. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós somos libertos do poder do Egito. Ou seja, o povo de Israel foi completamente livre e agora foi colocado ali em Canaã. Aquele povo peregrinou por 40 anos no deserto, por causa da desobediência. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, trouxe eles e deu eles aquela terra. Aquela terra foi conquistada de maneira milagrosa. Mas aquela terra pertencia a eles por causa da herança. Eles receberam aquilo porque antes Abraão havia pisado naquela terra. E o Senhor diz que aonde ele colocasse o pé, ali seria dele. E o Senhor estava, na verdade, ou seja, cumprindo, ou seja, aquilo que ele prometeu. Mas o povo faz o quê? Se desvia. E quando o povo se desvia, inúmeros problemas vêm para eles, e um deles é o empobrecimento. Eles ficaram tão pobres, que aí sim, eles foram clamar ao Senhor. Quando eu olho para isso, eu percebo que, na verdade, ou seja, muitas das vezes nós, nos nossos dias, agimos da mesma forma. A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o clamam, amém? Entenda uma coisa, o povo de Israel não precisava ter sofrido por 7 anos, mas sofreu durante 7 anos. Por quê? Porque eles não clamaram ao Senhor. Porque eles, na verdade, ou seja, eles perceberam que eles sabiam que estava errado. Eles tinham consciência que estavam errados. Eles tinham consciência que estavam desobedecendo. Mas sabe aquele negócio de errar e insistir no erro? De errar e permanecer no erro? De errar e saber o seguinte, olha, eu estou vivendo desse jeito, eu vou ver no que dá. Eu vou ficar desse jeito, eu não vou mudar. E o que acontece? Sofrimento. Sofrimento sobre eles. Até que um dia eles pegaram e acordaram. Eles olharam para tudo que estavam vivendo. E aí eles caíram em si. Exatamente como aconteceu com o filho pródigo. Presta atenção. O filho pródigo poderia ter voltado para casa quando o dinheiro acabou. Mas ele não voltou. Ele falou assim, eu dou conta de me virar. Eu dou conta, eu vou trabalhar. Com o suor do meu trabalho eu vou me sustentar. E ele foi lá trabalhar com porco. E não foi bem sucedido. Deus teve mais problema, ao ponto de sentir vontade de comer a comida do porco. Aí você fala, gente, isso é terrível. Isso é terrível porque você não é judeu. Porque se você fosse judeu e vivesse naquele dia, você ia perceber que isso é muito mais do que terrível. Porque o judeu considerava o porco um animal impuro. Ou seja, ele estava desejando comer a comida de um animal, mas não era um qualquer animal. Era um animal de segunda categoria. Um animal que ele considerava impuro. Empobreceu. Empobreceu por quê? Por causa da maneira de viver, por causa do que eles estavam fazendo. Mas a gente precisa compreender, na verdade, que tudo que nós fazemos está relacionado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós cremos. O povo de Israel, na verdade, ele se desviou dos caminhos do Senhor, porque possivelmente, assim como eu e você, sabe quando a gente tem aquele surto de independência? Aquele pensamento, aquele arrombo assim de fazer assim, eu posso fazer o que eu quero, eu tenho condição de fazer o que eu quiser, eu sou capaz de fazer isso e acontecer e pronto, eu dou o destino para a minha vida. Querido, muitas pessoas, não é que elas vivem o tempo inteiro assim, mas passam por momentos na sua vida que elas é como se fosse um surto, sabe? Um surto de independência. Não, eu vou fazer e vou acontecer. Invariavelmente, esses arrombos de independência acabam no mesmo lugar que acabou aqui, na pobreza. E entenda o seguinte, pobreza aqui não é a questão financeira apenas, não. Porque pobreza, ela está muito mais abrangente. Há uma expressão na Bíblia, inclusive, que fala, ou seja, sobre uma pobreza, na verdade, do ponto de vista, inclusive, espiritual. Agora, presta atenção no que eu quero te dizer. O povo de Israel padeceu dessa forma,
porque eles, ou seja, desobedeceram. Quando eles se atentaram para a mudança, quando eles se arrependeram e eles clamaram ao Senhor, o Senhor veio para salvar o povo. E talvez seja essa a realidade que você está encarando hoje. Talvez você olhe para a sua vida e você perceba o seguinte: eu estava vivendo preso em tantas situações, o Senhor me salvou e agora eu vou viver uma nova vida. Só que existe algo mais. O Senhor se manifestou ao povo dizendo, ou seja, o porquê que eles estavam vivendo aquilo. Mas na verdade precisava de um algo mais. Precisava de ações que estivessem relacionadas com aquilo que Deus estava disposto a fazer. Precisava de pessoas que estivessem aptas e estivessem dispostas a obedecer a Deus. Porque o que levou àquela destruição foi a desobediência. O povo se arrependeu, Deus vai vir em socorro. Mas agora precisam de pessoas que estejam dispostas a obedecer. E quando a gente olha para o verso 11 do capítulo 6, a gente percebe o que Deus começa a fazer. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abzerrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos medianitas. O lagar, querido, não era lugar de malhar trigo. Mas o que estava acontecendo? Os midianitas, eles vieram com tanta voracidade sobre o povo de Israel, que o Gideão teve uma ideia. Gideão é meio brasileiro, sabe? Já viu o brasileiro que dá um jeitinho para tudo? Ele teve uma ideia, uma ideia. O lagar é o lugar onde eles pisavam as uvas para fazer vinho. Ele vai malhar o trigo no lagar para esconder, ou seja, para que o seu povo, se eles viessem era tempo de trigo, havia colhido o trigo, se eles viessem para roubar, para tirar aquilo deles, eles não iam encontrar, porque eles não estavam malhando o trigo no lugar certo. Ele estava malhando o trigo num lagar, por quê? Para esconder isso que ele estava fazendo dos midianitas. Pensa que sofrimento. E às vezes é isso que você está fazendo. Tem tanta gambiarra que você está fazendo, que você não percebe que na verdade você está fazendo gambiarra para vencer o inimigo. Mas você não percebe que Deus na verdade quer te dar a vitória completa. Deus quer te dar a vitória completa, amém? Deus quer abençoar a sua vida de uma maneira completa. Mas Deus não mexe com gambiarra. Está entendendo? Ele é um Deus de projeto. Ele estabeleceu todas as coisas. Então, ou seja, Deus é um Deus de projeto. Verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Da onde que esse anjo tirou que ele era guerreiro? Ele estava com tanto medo dos midianitas, que ele estava lá, ou seja, malhando trigo no lagar de uvas. Sabe por que isso? O anjo do Senhor, e percebe comigo aí, atenta para a sua Bíblia, que o anjo do Senhor está na verdade com letra maiúscula. Anjo do Senhor. E na verdade, ou seja, toda vez que nós encontramos na Bíblia Sagrada a expressão anjo do Senhor, de fato com letra maiúscula, é porque na verdade está se referindo a uma teofania, uma visitação do próprio Deus. Ou seja, o próprio Deus que está se manifestando, está agindo em favor dele. E Deus, deixa eu te dizer uma coisa, Ele conhece aquilo que Ele colocou dentro de você. Muitas das vezes nós não conhecemos. Muitas das vezes nós vivemos limitados pela forma que nós fomos criados, pelo meio em que nós fomos criados, pelas mentiras que a gente ouve, ou seja, das pessoas ou de nós mesmos.
E a gente tem, na verdade, uma ideia a respeito de nós, uma ideia depreciativa. Uma ideia de que nós não somos capazes, que nós não podemos. Que nós, na verdade, somos totalmente incapazes. Isso não é verdade. Deus, na verdade, Ele colocou dentro de você algo precioso. Diga amém. Tem algo precioso de Deus que foi colocado dentro de você. E que talvez você, como Gideão, não estava nem aí, não estava percebendo. O anjo diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E olha a reação de Gideão. Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Amargurado, reclamão, depressivo. Já viu alguém reclamando da vida? Combustível, 5,90, vai a 7, 18, sei lá quanto que vai. Você não precisa preocupar com isso. Por que você não precisa preocupar? Porque é o Senhor que cuida de você. Se o combustível aumentar num valor que seja alto demais, e tenha certeza que o Senhor proverá o que você precisa. Nada vai nos faltar. E isso, na verdade, vale para o combustível, mas vale para todas as outras coisas. Na verdade, nós não percebemos que o medo, o sentimento de abandono, ele trabalha contra você, ele trabalha contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus negócios, contra os seus sonhos. Quantos sonhos você já abortou? Porque você olhou e falou assim: é grande demais, é impossível demais. E deixa eu te dizer uma coisa. Se o seu sonho é impossível, você está no lugar certo. Você está sonhando com a coisa certa. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ou seja, não existe nada que seja demasiadamente grande para Ele realizar. Nada. Mas tem uma outra verdade. Que não existe nada que seja tão pequeno que Ele não se importe. Talvez você olhe e fale assim: ah, eu sou terrível, eu não mereço. Querido, não é por merecimento. Querido, é por herança. É porque Ele te amou, Ele te fez filho. Se a gente for olhar, na verdade, se a gente for olhar para o procedimento do povo de Israel, o povo de Israel não merecia estar naquela terra. O povo de Israel não merecia, o povo de Israel merecia ter morrido tudo no deserto. Eles se desviaram, eles pecaram, eles fizeram tudo de errado. Mas Deus é rico em misericórdia, amém? Deus é rico em misericórdia. E é interessante que quando Gideão, ele abre o coração para o anjo, ele abre o coração para o Senhor, e na verdade a gente destaca assim, ele demonstra aquilo que ele estava pensando, aquilo que ele estava sentindo. E é importante que você pense sobre isso, e na verdade, ou seja, você entenda que Deus, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve, na verdade, as reclamações que você não tem coragem de fazer para ninguém, mas que você faz no seu pensamento. Ele sabe o que você está passando. E, na verdade, a melhor pessoa para você entregar as suas reclamações, as suas questões, as suas demandas, é para o Senhor, sim. Ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava pensando do jeito errado. Ele estava enxergando de forma errada. Ele estava interpretando de forma errada. Mas ele estava falando com a pessoa certa, que era quem de fato poderia trazer respostas para ele. Verso 15, verso 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você, percebe, é que você tem. Não é com a força que eu vou te dar. Percebeu isso? Com a força que você tem. Com a força que você tem. A força que você tem. Vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem está enviando? O Senhor está dizendo para ele: olha,
O Senhor já havia chamado ele de poderoso guerreiro. O Senhor já havia dito para ele, agora dizendo o seguinte: olha, com a força que você tem, aquilo que eu já coloquei dentro de você, saia desse lugar, saia dessa gambiarra e vá libertar o povo de Israel. A gente precisa entender, na verdade, que o Senhor, Ele colocou habilidades que estão dentro de você. Há um tesouro colocado dentro de você. E esse tesouro que foi colocado dentro de você, o apóstolo Paulo vai dizer que é um tesouro que foi colocado em vasos de barro. Fala assim, como que pode ter um tesouro? Eu sou tão falho, querido. Você é como um vaso de barro, frágil, pode quebrar. Às vezes nem é tão bonito assim como você gostaria que fosse. Mas tem algo dentro de você que é mais valoroso. E que é por meio disso, que você vai vencer esses desafios que estão diante de você. Olha, tudo que você precisa para vencer na vida, tudo que você precisa para viver uma vida abundante, já está dentro de você. Não é palavra motivacional, não. Isso é palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo, eu sou a habitação de Deus. Eu tenho, na verdade, ou seja, o poder que ressuscitou Jesus está dentro de mim. Para quê? Para que eu possa cumprir o propósito da minha vida. Verso 15. Ouvi o chamado de Deus, ouvi o direcionamento de Deus para resolver o problema. Às vezes você está olhando para você e fala assim: ah, pastor, mas para mim não é assim não. O senhor não conhece a minha história. É a reação de todo mundo. Verso 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Não é só o menos importante, é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Como que ele se via? Insignificante. Ele se via como alguém que não tinha valor, como alguém que as pessoas poderiam olhar para ele e não dar valor nenhum e respeitar ele de forma alguma. E quantas das vezes essa não é a imagem que você tem de você mesmo? Que quando você está para realizar um grande desafio, quando você está para tomar posse de uma grande bênção, quando você está, sei lá, para uma entrevista de trabalho, como que você se sente? Quando você vai tirar a sua carteira de habilitação, como que você se sente? Quando você vai, ou seja, em momentos decisivos, como que você se sente? Medo, dúvida, angústia, sofrimento, ansiedade, insegurança. O povo nunca foi tão ansioso como é hoje. Queridos, a ansiedade levou o pessoal para os postos de gasolina, encher o tanque. Ontem, acredito que por volta de 5, 6 horas já tinha combustível na cidade. Cheguei, na verdade o que acontece? Na sexta-feira, eu liguei para o pessoal do posto aqui para saber a informação. Você tem que se informar. Ó, aqui já acabou, só tem no posto de baixo. Eu falei, beleza, eu estava na casa da minha mãe. Eu disse, não, eu vou terminar o que eu tenho que fazer aqui. Olhando em Divinópolis, os postos tudo cheio. A hora que eu passei pelo posto ali do Marçal, a fila estava quase chegando no Quintino, com chuva. Eu falei assim, não, o povo está pegado mesmo. Eu olhei, eu tinha um quarto de gasolina. Eu falei assim, vamos embora. E aí é evidente que você tem que ter sabedoria, né? Maneirei o pé, vamos andar economizando também, né? Sabe o que vai virar? Mas aí o que acontece? Chegamos aqui em São Sebastião, o posto estava fechado, 7 horas da noite. Debaixo também parece que tinha acabado. Fui para casa. O dia inteiro. Aí a hora que foi às 3 horas da tarde, eu precisava ir em Divinópolis, aí eu liguei para teve a informação, a greve já acabou, por volta das 2 já vai ter combustível. Não chegou 2 horas, ficou bem mais tarde. Às 3 horas eu saí e fui para Divinópolis. Eu tinha que pegar algumas coisas na casa da minha mãe. Tinha esquecido lá. Fui com a Melina, a gente foi lá no primeiro posto. Eu cheguei em Divinópolis, já tinha combustível. É evidente que o combustível viu. Ou seja, a questão, na verdade, o que o povo precisava fazer? Acalmar, ver como é que as coisas vão ficar, mas todo mundo ansioso.
Colocou o pé pela doido. E aí eu olho para isso tudo e percebo que, na verdade, essa é uma característica do povo do nosso tempo. Quantas decisões erradas nós não tomamos, muitas das vezes porque nós estamos ansiosos, nós temos medo de falhar, nós temos medo de não conseguir, medo da escassez. Vai faltar. Querido, esse é um dos gatilhos que o pessoal mais utiliza hoje no marketing aí para vender, é o gatilho da escassez. É só hoje, vai subir. É só até acabar os estoques, está acabando. Incrível. Você coloca o negócio no carrinho lá da internet, lá para você poder comprar, tantos disponíveis. 150. 2 horas depois, 50. O que você faz? Ai, meu Deus, eu vou lá e compro. Que vai acabar. De repente, não acaba nada. Continua. Você faz assim, mas precipitou. O povo estava vivendo exatamente isso. Tinha uma imagem errada a respeito de si próprio. Eu não vou conseguir, eu não vou conquistar, eu não posso, eu não dou conta. Mas o que Deus acha disso? Deus olha para nós com um olhar de amor. Eu fico imaginando assim, quantas vezes Deus não balança a cabeça para nós diante de algumas orações que a gente faz. A gente fala assim, Deus, eu não posso. Deus fala assim, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Mas eu não tem importância, eu vou estar com você. Querido, o mais importante nas nossas vidas, na verdade, é o que diz o verso 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. A palavra de Deus, ele fala assim, você, que Deus diz a seu respeito, vai se cumprir. Deus chamou ele de quê? Poderoso guerreiro. E Deus está afirmando agora de novo, dizendo assim, você vai destruir esse exército, você vai vencer isso, como se você fosse o único guerreiro. Ou seja, não é na sua força, não é no que você pode, não é com o seu dinheiro, não é com a sua sabedoria, não é com a sua inteligência, é com aquilo que Deus vai prover através de você. É aquilo que vai, na verdade, emanar de você. A história continua, e a gente conhece a história, a gente sabe que Gideão, ele faz prova com Deus. Gideão é um cliente meio complicado. Eu fico olhando assim, não seria muito mais fácil, muito menos sofrimento, se ele não fosse alguém com mais fé? Se ele ouvisse a palavra de Deus e seguisse em frente? Não, eu quero fazer um teste. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você segue a história, você vai perceber o seguinte. Esse enredo poderia ter sido muito mais curto. Se ele fosse um homem de fé. Se ele fosse um homem assim que ouvisse a palavra, cresce na palavra e se movesse diante da palavra. Mas às vezes essa é a realidade nossa. Às vezes nós precisamos ouvir 1, 2, 3, 4, 5, para aí então a gente começar a agir. E o que Deus acha disso? Ele te ama, então ele fala assim, eu vou estar com você. Você poderia sofrer menos, poderia passar menos dificuldade, poderia, na verdade, ou seja, pensei isso antes, mas já que você quer desse jeito, vamos do jeito que pode. Essa, na verdade, é a realidade de muitas pessoas. A gente vê, na verdade, a história vai terminar como? Com Gideão convocando o povo para a guerra. E aí, quando Gideão convoca o povo para a guerra, 32 mil pessoas. Quantas mil pessoas? 32 mil pessoas se colocam à disposição. Eu fico imaginando, e a gente que é líder, povo, tipo assim, quer ver um líder animado, quer ver um pastor animado? É quando o prédio está cheio. Aleluia, multidão. Isso é carne. Isso é ver as coisas com o olho do homem. Isso, na verdade, é perceber o seguinte, é confiar muitas das vezes nas pessoas e não confiar em Deus. Com 32 mil pessoas, eu imagino que Gideão falou assim, agora nós vamos, Senhor, nós vamos arrebentar. Aí o que Deus falou? Tem muita gente.
nós não vamos para a guerra, muita gente. Porque se for desse jeito, você vai achar que você venceu por quê? Porque o seu exército era poderoso, que você tinha capacidade. Eu lembro uma vez, eu estava num carro com um primo meu, esse primo é um primo da minha mãe, na verdade, e ele era muito próspero. Era representante de um laboratório, a empresa puxou viagens para ele, exterior, era um baita. E nós estava desviado dos caminhos do Senhor. E aí um dia a gente estava indo no carro, ele tinha um carrão, gostava de andar com ele, tinha carro bonito, né? Eu ficava assim impressionado, andar com ele era uma beleza, né? Ele era bem mais velho que eu. E aí eu lembro que numa das nossas conversas lá, eu, empolgado para ele, estava contando um testemunho que eu tinha ouvido de uma pessoa que tinha se convertido e que Deus tinha prosperado ele. Eu assim, vendo a bênção de Deus na vida dessa pessoa, eu estava compartilhando com ele. E aí, ele era um crente desviado, ou seja, não era ninguém que não conhecia a palavra, ele conhecia a palavra. Mas ele me deu a resposta mais incrédula que eu poderia receber naquele dia. Ele falou assim, mas também, o cara converte, para de beber, de usar droga, de gastar dinheiro com prosperidade. Se não prosperar, tem que prosperar mesmo. Aquele dia, eu lembro, eu era um adolescente. Tanta raiva dentro. O que eu estava contando para ele era o que Deus havia feito na vida daquela pessoa que se converteu. Mas eu vi claramente, hoje eu consigo entender, que é a incredulidade que Satanás coloca na cabeça das pessoas para fazer o quê? Com que ela raciocine tudo do modo natural. E infelizmente, hoje eu olho para trás e eu percebo o seguinte, não que, olha, Deus ele não amaldiçoa ninguém, mas a nossa incredulidade às vezes nos leva a caminhos terríveis. O que ele, as entrelinhas, o que ele estava dizendo? Que não era Deus, que era a sabedoria dele, que era a economia, a administração daquela pessoa que tinha feito ele prosperar, que ele não precisava de Deus, que ele não precisava ter largado nada daquilo, era aquilo que ele estava dizendo. Na verdade, esse é o pensamento natural. Com as minhas mãos eu consigo fazer. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, eu não preciso de ninguém, porque eu sozinho consigo. Eu sou capaz. Esse é o arrombo de independência. Quando Deus vira para ele, tem muita gente. Aí o que acontece? Pergunta para o povo lá, libera aqueles que tiverem com medo. Só para você ver como o medo, ele é aprisionador. E como que às vezes a gente disfarça o medo. A gente simula o medo. E do medo é o contrário de fé. Então, o medo é o contrário de fé. E como que a gente esconde, na verdade, o nosso medo? Ele pegou e falou assim, todo mundo foi. Se juntou todo mundo. Mas era multidão. Quando ele falou assim, olha, aqueles que tiverem com medo, querido, ó, beleza, obrigado, beleza, vocês vieram aqui, vocês são bacanas demais, mas não precisa ir. Você está com medo, pode voltar para casa, fica de boa lá. Sabe o que aconteceu? 22 mil voltaram. Fique imaginando, na perspectiva do líder, o que é olhar uma multidão de 32 mil pessoas e 22 mil voltando para trás. Deus, olha o que está acontecendo. Com 32 mil nós éramos um poderoso exército. Agora nós somos só 10. Só 10 mil. Sabe o que Deus virou para ele e falou? Está muito. Está muito. A história você sabe? Ele leva eles no lago. A forma de beber água lá é um teste. E aí o que acontece? Sobra 300.
300 para enfrentar os midianitas. E qual foi o resultado? O Senhor foi sobre Gideão, que liderou o povo de Israel, e com aqueles 300, eles venceram os midianitas. Sabe por quê? Porque a sua vitória não está na sua capacidade, a sua vitória não está nos seus contatos, a sua vitória não está, ou seja, naquilo que você possui, naquilo que você consegue conquistar com o poder do seu braço, com o seu nome, com a sua influência, não. A sua vitória está relacionada com aquilo que você recebeu da parte de Deus. É o que nós precisamos entender. Querido, quando eu creio no que a palavra de Deus diz a meu respeito, quando eu vivo o que a palavra de Deus diz a meu respeito, eu começo a viver num novo nível. Quando você olha para Jonas foi chamado para quê? Para evangelizar em Nínive. Ele não quis, ficou irado, com raiva, odiando aquele povo e fugiu para Tarsis. E aí o que acontece? Veio as ondas, a tempestade naquela viagem. E ele estava onde? Escondido no barco, fazendo o quê? Dormindo. Quantas vezes você não está vivendo a sua vida um momento como o de Jonas? Sabe quem é que vai dormir quando está diante dos problemas? Quem é que usa o sono, ou seja, se esconde de todos, de tudo e de todos, para pelo menos não ver o que está acontecendo e para não saber o que está acontecendo? Aquela pessoa que está num quadro de depressão. Ela se esconde, ela foge, ela se atola em medicamentos, para fazer o quê? Para fugir da realidade. Está todo mundo preocupado. E o Jonas está onde? Dito, amargurado, lá no porão daquele navio, dizendo, sabe, tendo consciência do quê? Morrer. É culpa minha. E esse problema é culpa minha. E esse problema é culpa minha. Percebe que na verdade, ou seja, essa é a realidade de Jonas. Um fugitivo. Que está dormindo na verdade, e aquele sono na verdade é um sono de fuga. Ele não está em paz. Quando todo mundo estava se posicionando, e a gente olha para a realidade ali, e o capitão do navio fala o quê? Cada um clama o seu Deus aí, para ver se alguém faz alguma coisa, porque senão nós vamos morrer. Jonas não clamou o seu Deus. Jonas deu por quê? Da culpa, medo, da autoavaliação negativa a respeito de si próprio. Agora, a gente olha para o Novo Testamento e a gente vê uma outra tempestade, num outro barco. Só que a diferença nesse barco é que Jesus está dentro. E sabe o que Jesus estava fazendo no meio daquela tempestade? Dormindo. Mas como é que pode? Sabe por quê? E antes de entrar no barco, o Senhor disse o quê? Nós vamos sair daqui, nós vamos atravessar para lá. E se o Senhor disse que nós vamos sair daqui, vamos atravessar para lá, a palavra dele é um decreto. A palavra dele não volta vazia. A palavra dele não falha. Se assim o Senhor disse que você vai sair daqui, você vai chegar para lá, querido, descansa, pode dormir. Quando você está na direção de Deus, da onde Deus te mandou, você pode dormir no meio da tempestade. Mas quando você está fugindo, consegue, não tem jeito. Conhece a história? Eles acordam Jesus, desesperado. Jesus faz o quê? Tempestade, ó. Acabou. Ele fica tudo de mim. Eu fico. Estarei sempre com vocês. Não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. O apóstolo Paulo está preso. Está preso. E querido, presta atenção. A maior parte das epístolas de Paulo ele escreve da cadeia. Eles prenderam ele.
para impedir que ele pudesse, ou seja, evangelizar, para que ele pudesse estar no meio das pessoas, para que ele pudesse, ou seja, continuar levando o evangelho. Mas sabe o que acontece? A prisão dele foi o maior trampolim, porque da prisão, ele escreve para os irmãos de Colossenses: regozijai-vos no Senhor, se alegre no Senhor. Da prisão, as cartas de Paulo da prisão, são as cartas que hoje ainda continuam nos impulsionando a viver aquilo que Deus planejou para nós. Por quê? Porque ele sabia o que ele tinha recebido de Deus. Ele sabia quem ele era em Deus. E ele sabia qual que era o propósito de Deus. E Deus havia chamado ele para fazer o seguinte: olha, eu vou usar você como um apóstolo diante dos gentios. Então não é a prisão que vai me impedir. Ele é preso, levado para Roma. Em Roma, querido, em Roma, ele é colocado numa prisão domiciliar. E aí eles têm que ficar revezando os guardas lá dentro. Sabe por quê? Todo mundo que chegava perto dele se convertia. Passo ele enviar uma carta aos irmãos que estavam na casa de César. Sabe por que disso? Que Jesus estava cumprindo o propósito dele através dele. Ele estava preso fisicamente. Mas olha, a escrita, a intercessão dele nos alcança até hoje. Amém? Minha pergunta para você hoje é: o que você tem feito na sua vida? Aonde você está? Como que você tem lidado com as prisões deste tempo? Sabe por quê? Você só está preso. Você ainda não entendeu que foi para a liberdade que o Senhor te chamou. Foi para a liberdade que o Senhor te chamou. Foi para viver um novo tempo. Foi para, na verdade, você perceber que há um agir de Deus dentro de você e que você precisa fazer o quê? Substituir essas crenças negativas a seu respeito, que você não vale nada, que você não tem valor, eu fico olhando para as músicas de hoje. Tem umas músicas aí que usa cada adjetivo para falar em relação à mulher. Você é isso, você é aquilo, comparando as coisas mais baixas do mundo. E a sociedade está o quê? Assim. Você não é isso. Você é um filho e uma filha amada do Senhor. Deus tem prazer na sua vida. Deus ama você ao ponto de pagar um alto preço pela sua vida. Para quê? Para que você possa viver uma vida de comunhão com Ele. Para que você possa viver uma vida de intimidade com Ele. Pastor, mas eu não estou experimentando isso hoje. Você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa crer, porque quando você crê, você é um agente de milagres. Você precisa crer, porque à medida que você crê, Deus começa a transformar a realidade aonde você vive. A nossa vida é influenciada por homens e mulheres de fé, que nos influenciam a ser homens e mulheres de fé. Por quê? Porque é assim que Deus age para transformar o mundo. Nós somos plantados aqui nessa cidade, para ser luz para essa cidade, para ser, na verdade, referência nessa cidade, para ser, na verdade, ou seja, solução para essa cidade, luz do mundo, sal da terra. Nós, você foi plantado, ou seja, onde você trabalha, onde você estuda, para que lá você seja luz, para que lá, querido, isso é uma guerra, é mesmo. Porque as trevas não querem que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. As trevas, na verdade, o que a Bíblia diz? Que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E talvez tenha sido essa a sua experiência. Você tem sido roubado da sua paz, roubado das suas finanças, roubado dos seus relacionamentos. E você não está percebendo que, na verdade, quem está fazendo isso? É o inimigo. Pastor, o que eu faço? O que eu faço? Se posiciona. Porque se por um lado Satanás veio para fazer isso, no mesmo verso, João capítulo 10, verso 10, o Senhor diz o quê? Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Para a gente encerrar,
Você precisa, na verdade, tomar uma postura hoje. Uma postura que todos os homens de Deus, nas Escrituras, eles tomaram. Que foi, na verdade, uma postura de fé. Querido, presta atenção. Abra sua Bíblia comigo agora. Hebreus. A Bíblia deixa. Hebreus. Capítulo 11. Hebreus é um memorial para mim e para você saber qual é a atitude que Deus espera. Hebreus foi escrito para que os irmãos de Jerusalém pudessem tomar à memória aquilo que Deus fez. Fica de pé no seu lugar com a Bíblia aberta. Olha o que diz a palavra. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Talvez você está olhando para a sua vida e você perceba assim, eu não estou vendo solução para mim. Eu não estou vendo solução para o meu casamento, eu não estou vendo solução para o meu trabalho, eu não estou vendo solução para nada do que eu estou vivendo. Querido, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. É a sua expectativa. A sua expectativa precisa estar em João capítulo 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundante. Em vida em abundância. Então, ou seja, a minha expectativa precisa, na verdade, de viver uma vida cheia de fé, de alegria, de abundância no Senhor. Verso 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Nós acabamos de falar de Gideão. Qual foi o testemunho a respeito de Gideão? Valoroso guerreiro, grande guerreiro. Você vai vencer todos. Pastor, mas no primeiro momento ele não cria. Não. Mas a hora que ele começou a crer, as coisas aconteceram. Possivelmente é igual você. Talvez até hoje você está vivendo como alguém que não crê. Você precisa saber o seguinte. Está aí dentro de você. É como se tivesse um botãozinho aí para dizer ativar. Na hora que você apertar esse botão assim, ativar o modo fé, ativar o modo fé verdadeira, fé no Senhor Jesus Cristo, fé sobrenatural, você vai receber de Deus um bom testemunho, porque a palavra de Deus diz, olha, pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é, não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Pela fé, foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Sem fé, meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Quantos querem buscar o Senhor nessa noite? Deus tem recompensa para a sua vida. Deus quer mudar, na verdade, a realidade da sua vida hoje. Coloca a sua Bíblia na cadeira e agora nós vamos adorar o Senhor. E eu queria, na verdade, que você pudesse se mover em fé neste momento. Que você começasse, ou seja, a crer e declarar sobre a sua vida, ou seja, a bênção de Deus, a bênção sobre a sua casa, sobre tudo que você está envolvido. Por quê? Porque Deus disse. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. E enquanto nós adoramos, querido, eu queria que você agisse por fé. Ah, pastor, como que eu faço? Começa adorando, querido. E dá lugar para o Espírito Santo agir na sua vida.